No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. 6% delas têm a doença de Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS. Em todo o mundo, 15 milhões de pessoas têm Alzheimer, doença incurável, acompanhada de graves transtornos das vítimas. Nos Estados Unidos, é a quarta causa de morte de idosos entre 75 e 80 anos. Perde apenas para o infarto, derrame e câncer. Para falar sobre a doença de Alzheimer, convidamos o psiquiatra Dr. Ricardo Abel Evangelista. Conferem esses dados? Sim, esses dados são fidedignos. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acho muito importante, né? O Dr. Ricardo, ele é especialista em demências em geral, não é isso? Sim, exatamente. As demências, elas são um conjunto de doenças das quais a doença de Alzheimer é a principal representante. É a principal? É a principal. A doença de Alzheimer é um tipo de demência, né? Há pessoas que não entendem assim, que confundem achando que demência é uma coisa e Alzheimer é outra, mas não. O Alzheimer é a principal delas, correspondendo a 70% de todas as demências que ocorrem na população. Doutor. Por isso ela é tão famosa, todo mundo já ouviu falar de doença de Alzheimer. Sim. As outras demências menos prevalentes na população são a demência vascular, que é a segunda colocada, com quase 20% de ocorrência, seguidas por demências frontotemporais, que correspondem a um pequeno grupo, na verdade, e uma outra chamada demência por corpus de Levy. E existem outros grupos demenciais mais raros, esses com menos de 5% de ocorrência. Agora, antigamente, né, conforme as pessoas iam envelhecendo, a gente falava, tá ficando gagá, tá esquecendo, porque estava envelhecendo. Quando o esquecimento é o Alzheimer? Sim. Primeiro que esquecer deve ser entendido como uma coisa normal, né? Alguma coisa que faz parte da vida cotidiana das pessoas. E quando se envelhece, muitas pessoas ficam mais alarmadas, né? Elas ficam... Já está alarmada em envelhecer. Em envelhecer. Né? Ainda começa a esquecer as coisas. Justamente. Mas o esquecimento, ele se torna preocupante quando ele impede a pessoa de realizar atividades que ela habitualmente realizava. Quando ela começa, por esquecimento, não saber onde os objetos estão, deixar vencer prazos de contas, por exemplo, compromissos, recados que foram dados. Claro, quem está em casa assistindo deve pensar, eu também esqueço. Sim. Mas na doença demenciante, o esquecimento acaba sendo constante, muito frequente, de forma a impactar no dia a dia da pessoa. E, na doença de Alzheimer, a falha de memória é apenas um dos sintomas. Claro que é o sintoma principal, a falha na memória recente, que é aquela memória relacionada... lembrar se tomou banho. Exato. A memória recente é aquela relacionada a fatos que ocorreram há algumas horas ou até poucos dias atrás. É este tipo de memória que é dependente da aquisição de novas informações que se prejudica na doença de Alzheimer. O indivíduo não consegue mais adquirir informações novas. Ele não consegue armazenar as informações novas. Tanto que doentes de Alzheimer podem falar perfeitamente de coisas do passado. Sim. Onde eles moravam há muitos anos. Direitinho, né? Detalhadamente. Porque, do ponto de vista desse sistema nervoso central, o armazenamento das memórias remotas ou antigas se dá de maneira mais difusa no cérebro, enquanto a aquisição de memórias novas depende de estruturas mais específicas que estão prejudicadas na doença de Alzheimer. Então, doutor, mas assim, o triste da doença, né, é que as pessoas, independente delas esquecerem, vamos dizer, a memória recente, elas começam a esquecer também os entes queridos, né, não lembrar... Sim. Do rosto de filhos e de amigos, quem é você? Começa a não reconhecer as pessoas. Exato. Lembra lá do que aconteceu lá atrás, mas não reconhece as pessoas. Exato, por quê? Repare que a doença de Alzheimer, como eu falei, ela prejudica a memória, mas não só. Ela é uma doença que compromete as condições cognitivas do indivíduo. E por cognição nós podemos entender um conjunto de habilidades cerebrais, onde a memória é a mais famosa dessas habilidades, mas também
uma habilidade chamada gnosia, que significa reconhecimento, uma outra habilidade chamada praxia, que significa, resumidamente, a habilidade que nós temos de transformar um plano de ação em uma ação propriamente dita, como, por exemplo, abrir a torneira, colocar o leite no jarro. Você executa essas tarefas sem ficar planejando muito, quase sem pensar. Esta habilidade de transformar a intenção na ação propriamente dita chama-se praxia. Orientação no tempo e no espaço, habilidades de cálculo, são outros exemplos de funções cognitivas que, com o avanço da doença de Alzheimer, vão se prejudicar também. O reconhecimento ou gnosia também se prejudica. Logo, a pessoa vai ter falhas de memória recente e, em algum grau, dificuldades de reconhecimento também. Por isso, a pessoa pode olhar parentes ou familiares e não mais os identificar. Mas também tem outro detalhe. A pessoa com doença de Alzheimer em fase já moderada para avançada, ela não adquire mais informações novas, mas toda a memória recente se prejudica. De modo que ela vai lembrar do filho como ele era há muitos anos. Um menino, por exemplo. Ah, que interessante. Mas não aquele homem adulto que está ali na casa dele. Então, a pessoa, o portador de doença de Alzheimer, olha para aquele familiar e não mais o identifica com a imagem mental que ele tem do filho, que seria um menino, por exemplo. Mas existe a possibilidade, por exemplo, de lembrar de algum deles, no sentido de empatia? Existe. Acontece isso? Acontece porque... Não lembra da família inteira, mas lembra da filha, sei lá. Sim, existe. Existe porque os processos de memória não são apenas racionais, mas eles são processos que têm grande interferência por carga emocional. Quando você tenta memorizar alguma coisa que lhe movimenta emocionalmente, você memoriza com mais facilidade. É verdade, é verdade. Né? Um lugar que tem um sentido, uma data especial, Sim. uma pessoa que convive com você. Que mexeu com as suas emoções. Justamente. Essas pessoas são mais facilmente memorizadas e mais dificilmente esquecidas. Mas aquele seu parente que você vê de quando em nunca, que com ele não existe um grande vínculo afetivo, esse é esquecido mais facilmente, né? Mas, às vezes, apesar de todo o vínculo afetivo, mesmo assim pode acontecer o esquecimento de alguém muito próximo, pode acontecer. Quais são as pessoas, né? Quem está predisposto a ter o Alzheimer? E a partir de que idade? Sim, a doença de Alzheimer é discretamente mais prevalente em mulheres do que em homens, cerca de 2 mulheres, 3 mulheres para cada homem, embora esse dado precisa ser corrigido pelo seguinte aspecto da doença de Alzheimer. Um grande fator de risco da doença de Alzheimer é a idade. O ganhar idade, né? O avançar na idade aumenta o risco de desenvolver a doença. E nós sabemos que, em nosso meio, as mulheres são mais longevas do que os homens. Sim. Então, elas acabam ficando também mais expostas à possibilidade de desenvolver doença de Alzheimer. Vivem mais? Vivem mais, têm mais risco. Disposta a ter mais risco. Justamente. E desde que idade isso pode ocorrer? Olha, existem 2 grandes grupos de doença de Alzheimer. O grupo chamado doença de Alzheimer pré-senil, que ocorre habitualmente antes de 65 anos de idade, e a forma senil, que é acima de 65 anos de idade. Tá? Abaixo de 65 anos de idade pode ocorrer em doenças tão precoces mais raro, como... né? Mais raro, é a forma mais rara. É a forma mais rara e que costuma ser um pouco mais agressiva. Agressiva no sentido de não responder tão bem aos tratamentos disponíveis, que embora não sejam tratamentos curativos, são tratamentos que retardam o avanço da doença e que por isso não devem ser prescindidos, né? Uma vez feito o diagnóstico, deve ser feito o tratamento, porque nós conseguimos retardar as piores. Exatamente. Curar nunca, retardar. Por enquanto não há cura, mas as medicações disponíveis conseguem prolongar a qualidade de vida do portador da doença de maneira significativa. Mas voltando, a doença pré-senil
ela costuma ser mais agressiva no sentido de não responder tão bem aos tratamentos disponíveis e de avançar mais rápido. Avançar no sentido de aglomerar mais sintomas, do esquecimento ficar mais grave, da pessoa perder a autonomia em coisas que antes fazia, porque ela se atrapalha, se confunde, se perde. A doença senil, acima de 65 anos de idade, e quanto mais velho nesse aspecto, melhor, costuma haver uma boa resposta ao tratamento farmacológico e é um tipo de doença que avança, mas avança um pouco mais devagar, via de regra. Engraçado, né, doutor? Porque se a pessoa é mais moça, devia responder melhor, né? Pois é. É incrível isso. Mas a doença de Alzheimer é uma doença com forte componente genético, tá, na sua causação. Portanto, você pode supor que se uma pessoa desenvolve esta doença tão cedo, isso deve sinalizar que a força genética por trás da causação da doença é muito intensa. Certo. Então, se ela manifesta uma doença dessas tão cedo, num cérebro que, em tese, tem mais reserva celular, Sim. e mesmo assim a doença aparece, é porque a força genética por trás é mais intensa. Já numa pessoa de idade mais tardia, ela também tem causação genética, mas talvez não seja tão intensa assim. Então, e a parte de fases, né? Independente de qualquer coisa, a tendência sempre é ir piorando. Por mais que a gente tente retardar. Detectou quanto mais cedo, melhor. Assim como, no caso, outras doenças, né? Sem dúvida. Dá tempo da gente, no caso, retardar um pouco em qualquer fase, pré-senil e asenil. Sim, a doença de Alzheimer, ela pertence a um grupo de doenças neurológicas chamadas de doenças neurodegenerativas. Esse nome deriva do fato de que os neurônios, que são células do cérebro, vão morrendo pouco a pouco. Não é uma doença de instalação abrupta. Ninguém desenvolve doença de Alzheimer de um dia para o outro. É uma doença onde as alterações de memória, de capacidade de planejamento e execução de tarefas, vai se decaindo lenta e progressivamente. Não é possível estacionar. Não é possível estacionar em definitivo, mas há casos que, com o tratamento adequado, a pessoa responde tão bem aos medicamentos disponíveis hoje em dia que a gente tem uma grande impressão que estacionou, mas nunca estaciona de fato. É que as pioras se alentecem de tal maneira que podem se passar anos e a pessoa ter apenas uma piora pequena. Então vale a pena o tratamento ser realizado o quanto antes. Não é um tratamento de cura, mas faz diferença na qualidade de vida do portador. Eu já ouvi esse questionamento, se é uma doença sem cura, por que tratar, então? Por causa disso. O tratamento ajuda a pessoa a ter mais anos de qualidade de vida, o que implica em convívio com seus entes queridos e fazendo coisas, vivendo a vida, fazendo um curso, passeios, viagens, enfim, vivendo. Dá para curtir um pouco a vida. Bom, eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Objetivo, conceito de escola no coração dos pais e dos alunos. Infantil, fundamental, integral. Médio, pré-vestibular. Primeiro lugar geral no Enem por 7 anos consecutivos. Internacionalização. Escola selecionada entre as principais do mundo. 6.417 medalhas em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Cientistas olímpicos já aos 6 anos. Objetivo representará o Brasil em torneios mundiais de física e robótica em 2018. 2 anos consecutivos melhor pré-vestibular de São Paulo, segundo Datafolha. Eu achei essa viagem incrível e inesquecível. A Unip tem o compromisso de formar cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância. Para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que puder. Há 6 anos, a particular preferida do mercado profissional.
estamos de volta, hoje conversando com o psiquiatra Dr. Ricardo Abel Evangelista. O nosso assunto é o Alzheimer. Deu uma grande explicação no primeiro bloco. Agora, o cérebro, né, ele é muito misterioso, né, ainda é muito estudado. O que acontece com o cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer? Bem, de maneira mais simples, fácil de entender, o cérebro ele é constituído por células, como todo o nosso corpo. As células do cérebro são chamados neurônios. Os neurônios são relacionados entre si formando circuitos, mais ou menos como circuitos de um computador. Tá. Não é? E estes circuitos se interferem mutuamente, ok? Existem áreas cerebrais relacionadas a funções cognitivas, como eu mencionei antes, memória, atenção, orientação, habilidade de cálculo, planejamento e execução, reconhecimento, enfim. E áreas específicas do cérebro são as responsáveis para que cada função cognitiva dessa tenha um bom desempenho. Porém, se ocorre qualquer lesão das células que constituem essas áreas cerebrais, claro que vai haver uma consequência clínica, um sintoma aparece. Se células de uma área denominada hipocampo do cérebro começam a se perder de maneira muito acelerada, em algum momento o sintoma de esquecimento pode acontecer. Em especial o esquecimento das coisas recentes, né? O hipocampo é uma estrutura relacionada à memória do tipo recente. Essa é a preocupação que a gente tem que ter. Como a gente falou no primeiro bloco, esquecer todo mundo esquece. Às vezes eu acho até que é falta de atenção, tá? Mas o esquecimento relacionado ao Alzheimer é o esquecimento recente. É o esquecimento recente. Você mencionou uma coisa que em consultório é um grande diferencial diagnóstico, que é a desatenção, ok? O processo de memorização depende do encadeamento de 3 funções cognitivas. Na verdade, uma delas não é exatamente uma função cognitiva, mas seria a vigilância, a habilidade do indivíduo estar bem desperto, bem acordado. Uma vez que você está bem vigil, bem acordado, você pode sustentar sua atenção em algum foco de interesse seu. Uma vez que você presta atenção propositalmente em algo, então você pode memorizar. Qualquer falha nessas etapas pode dar a sensação de que existe um problema de memória, mas na verdade não é uma falha de memória primária. Pode ser uma falha atencional ou até por alteração do nível de consciência, da pessoa estar mais torporosa, mais sonolenta, com falhas no sono, e aí durante o dia ela está um pouquinho mais sonolenta e aí não desempenha uma memória boa. Isso em consultório a gente faz as diferenças e para cada caso há uma conduta específica. Então, nem toda falha de memória, aliás, isso merece destaque, nem toda falha de memória é doença de Alzheimer. Isso vale porque as pessoas em casa tenham essa noção. É importante, né? Porque você as falar pessoas isso. se alarmam, às vezes, eu esqueci. Bom, vamos ver o que é. Às vezes, uma pessoa que passa por uma fase de privação de sono, por exemplo, está acompanhando um parente que está doente e acorda muitas vezes à noite e dorme mal, aí a pessoa começa a ter falhas de memória e começa a supor que também está adoecendo, tendo Alzheimer. Mas não, pode ser outras coisas que têm outras origens e outros tratamentos, ok? Tá. E no sentido de prevenção, né? Hoje em dia, o que mais se fala é prevenção, né? Sim, pra gente, cada vez as pessoas estão vivendo mais, chegando a 80, 90 anos, tem gente aí fazendo tanta coisa boa nessa idade, né? Sim. Como é que a gente faz? É possível prevenir o Alzheimer? Bom, antes de falar dessa prevenção, você tocou num assunto que é a longevidade que as pessoas atingem hoje em dia. E vale o destaque. Envelhecer não é adoecer. Não há esse sinônimo. Não devemos achar que o avô ou a avó que estão ficando esquecidos, meio, não conseguindo desempenhar mais cognitivamente como antes, a gente não deve pressupor que é natural, que é da idade, que é assim mesmo. Não é. Tá? Envelhecer significa envelhecer com saúde. Certo. Ok? Esse é o primeiro ponto. Agora é sobre prevenção. Já que hoje em dia nós vivemos mais anos, em média, né? Hoje em dia é mais fácil você encontrar um nonagenário por aí.
há algumas verdade, décadas cada atrás. vez mais, estão fazendo exercício, estão se Sim. cuidando, é uma nova geração. Não, eu mesmo tenho uma paciente que faz hidroginástica 3 vezes por semana, ela tem 93 anos e levando uma vida ótima com a cabeça muito boa. Mas o que se faz para prevenir? Então, não existe uma grande fórmula 100% eficaz na prevenção da doença de Alzheimer, não existe. Sabemos que, ao longo da vida, pessoas que têm mais hábitos de estímulo cognitivo, que têm mais escolaridade, que estudam, que leem, que exercitam a memória, aprendendo coisas novas, essas, na terceira idade, teriam talvez uma certa reserva neuronal melhor. Isso significa que, mesmo que morram alguns neurônios no cérebro dessa pessoa, naturalmente, pelo envelhecimento, ela terá uma rede formada de conexões celulares que pode fazer com que as informações fluam melhor no cérebro dela. Uma pessoa que não teve esse estímulo cognitivo por aprendizado, por estudo ao longo da vida, esta tem uma rede neural menor, menos ramificada e, eventualmente, a morte de uma ou outra célula já vai repercutir mais em sintoma. Certo. Então, ao longo da vida, leiam, estudem, memorizem, tenham atividades de cunho cognitivo, né? Esse é um fator. Outro fator, parece que atividades físicas frequentes são benéficas, atuando em algum grau de forma profilática na doença de Alzheimer, porque atividades físicas poderiam favorecer a síntese cerebral de substâncias chamadas neurotrofinas, que são substâncias que promovem proliferação celular em algumas áreas do cérebro, como o hipocampo, e que facilitam a sua ramificação e conexão com outras células. Ativam essas células, o exercício. Tá. Mais ou menos ela tem uma contribuição. Basicamente é o que se pode fazer em termos de profilaxia, uma vez que é uma doença que tem uma base genética muito forte. E nós não conseguimos ainda frear a nossa genética. Ela vai acabar se manifestando. Mas essas medidas que eu descrevi podem retardar o início da doença, se ela tiver que ocorrer, ou fazendo com que ela se manifeste de maneira mais branda. E quanto mais cedo a gente detecta e trata, a gente consegue como se freássemos a doença, sem nunca frear totalmente. Né? Agora, se a pessoa, então, tem alguém próximo à família que teve, né, foi detectado com Alzheimer, ela faz algum exame, alguma coisa para saber se essa genética está forte nela, se pode ter o Alzheimer? Exatamente. As pessoas que são parentes de pessoas que tiveram Alzheimer pré-senil, que é aquela antes de 65 anos de idade, essa forma de Alzheimer também é chamada por alguns autores da área de doença de Alzheimer familiar. Esse nome é porque dificilmente a doença pré-senil salta gerações. A passagem se vai mais frequentemente de geração a geração. Então a geração do bisavô teve, depois do avô, depois do pai, depois do filho. É mais frequente haver essa herdabilidade. Quando é pré-senil, quando alguém tem novo. Tá. Isto, antes de 65 anos de idade, também é chamada de doença de Alzheimer, forma familiar. A outra forma, a forma mais senil, acima de 65 anos, também é conhecida como doença de Alzheimer esporádica. Por que esporádica? Porque se você analisa a linha familiar da pessoa, pode ser que ela nem tenha notícia de alguém que já teve Alzheimer, porque pode ter ocorrido mais há 2, 3 gerações antes, saltando etapas. Então, nas formas pré-senis, é mais difícil haver uma geração que escapa da doença. Essas pessoas devem ficar muito atentas aos sintomas centrais, o esquecimento, dificuldades do raciocínio lógico, de elaborar e resolver situações banais do dia a dia. Está na dúvida? Agende uma triagem, passe com um profissional da área que poderá ajudar essa pessoa a tirar a dúvida. Há exames? Há. Mas nenhum exame, ainda hoje disponível, é 100% fidedigno para diagnosticar a doença de Alzheimer. Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Qual é o exame que eu faço? Sim, né? para detectar. Como eu detecto? É um exame de sangue? Enfim. Existem exames de imagem cerebral, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, que dão uma boa ideia da estrutura cerebral.
como a doença de Alzheimer é uma doença que mata neurônios, no avanço da doença, o volume cerebral se diminui. E algumas estruturas nobres, como os hipocampos, tendem a diminuir de volume, o que é visível nesses exames. Tá. Então já pode ser um indício. Pode ser um indício, não uma certeza. Não uma certeza. Existem exames de punção de líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, aquele que tem o famoso líquido da espinha, como as pessoas dizem, que pode ser puncionado, avaliado laboratorialmente e, com avaliação de proporções de proteínas específicas que existem ali no líquor, a gente pode avaliar o risco de ser doença de Alzheimer de fato. Existem também alguns exames funcionais do cérebro, que analisam o cérebro em funcionamento, como tomografia por emissão de pósitrons, SPECT, cintilografia de perfusão cerebral, que avaliam qualitativamente áreas do cérebro que podem estar menos ativas do que deveriam estar. Ok? Então, estes exames em conjunto colaboram para a suspeita diagnóstica. Há exames de sangue também que são feitos, também mais na colaboração de excluir outras alterações orgânicas que imitam doença de Alzheimer. Isso vale destacar também. Existem outras doenças de cunho orgânico que imitam sintomas de Alzheimer, como, por exemplo, esquecimento. Que diagnóstico difícil, não? Mas a gente tem padrões, protocolos de como fazer essa investigação sem deixar escapar nada, né? Por exemplo, uma doença que tem uma certa frequência na população, que é o hipotireoidismo, que é quando uma glândula chamada tireoide, localizada no pescoço, não funciona adequadamente. O hipotireoidismo pode ter como um sintoma inicial falhas cognitivas, mesmo antes de ter os sintomas clínicos físicos habituais, como ganho de peso, queda de cabelo, unhas quebradiças, pele ressecada. Isso pode mascarar até um diagnóstico em relação ao Alzheimer, por exemplo. Pode, mas o profissional médico é treinado para fazer essa triagem. Certo. Né? O sintoma não significa uma doença. Um sintoma é só um sintoma. Por exemplo, tem o esquecimento, doutor. Isto significa que tem Alzheimer? Não. Um sintoma pode estar presente em várias doenças. Por exemplo, tosse. A tosse é sinal de qual doença? Não sei, me avisa. Ai, que bom, já vou ser curada aqui no ar. Não, mas pode ser uma questão alérgica, pode ser uma questão infecciosa, enfim, pode ser um insulto por alguma substância, se você for fumante, eventualmente. Então, um sintoma não significa exatamente uma doença específica. Ele tem que ser contextualizado junto com outros sintomas e exames são feitos nem sempre para diagnosticar, mas para excluir possibilidades que imitam a doença que está sendo pesquisada. Perfeito, perfeito. Okay? Então você aconselha, por exemplo, quando a gente faz esse check-up, também fazer um check-up da parte cerebral ou não chegamos a tanto? Não, existem, se há suspeita, se o indivíduo tem queixas de sentir que cognitivamente ele não desempenha tão bem, que a memória não é mais a mesma, nesse caso, apenas em caso de queixa nesse aspecto, uma avaliação global é feita. Certo. Ok? Mas não se faz esse tipo de investigação de rotina em check-ups clínicos gerais, não há essa necessidade. É só realmente se a pessoa apresentar os sintomas. A pessoa, melhor do que ninguém, ela conhece o seu desempenho ao longo da vida. Né? E existem outras alterações menos intensas do que o Alzheimer, como, por exemplo, existe uma coisa chamada comprometimento cognitivo leve. E ainda existe algo que nós chamamos de esquecimento benigno da senescência. Tem coisa aí para... O esquecimento benigno é um esquecimento, mas que o indivíduo já senil, ou seja, já na terceira idade, ele funciona muito bem, ele tem autonomia plena, faz as coisas e até lembra quando ele se esforça muito. O esquecimento benigno e o comprometimento cognitivo leve não necessariamente são evolutivos. Então, muitas vezes nem se trata, apenas se acompanha. Ao contrário do Alzheimer, que é evolutivo, infelizmente. Ok. Muito obrigada, doutor. Você viu que eu nem interrompi, porque realmente você deu um show aí de informação pra gente. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade e obrigado a todos. E o nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.